Cosmovisibilidade na intraconsciencialidade, na vida interior da pessoa, no universo íntimo dela. Significa aquela pessoa que já desenvolveu a cosmovisão. Ela não tem aquela monovisão mais tacanha, ela consegue enxergar os fatos e os parafatos com a sua cosmovisão desenvolvida. Eu sei que não é um processo fácil, o próprio professor Valdo falava muito nas tertúlias que algumas pessoas estudam a Consciologia, mas ainda não desenvolveram a cosmovisão. E eu achava no início um exagero dele, mas agora, aprimorando a minha visão, né, e desenvolvendo a cosmovisão aos poucos, eu fui entendendo o que ele estava falando. É porque quando a pessoa ainda é muito da síndrome da priorismose, né, ela só enxerga o que ela quer enxergar, ainda a priori ela tem uma verdade absoluta de tudo. Essas pessoas assim que frequentam seitas, religiões e não querem nem abrir a mente para outras coisas interessantíssimas aqui na vida intrafísica, que tem a ver com a inteligência evolutiva, a inteligência consciencial. Essas pessoas são totalmente lavadas paracerebralmente, né? O paracérebro delas estão bolorentos e elas não querem saber do novo. Elas são neofóbicas, elas morrem de medo de aprender coisas novas. Então, vou colocar um trecho que eu acabei vendo ontem no Instagram. Olha só, no Instagram tem coisas positivas também, não são só futilidades e fotinhas de dondocas e caras bombados, fortões, são coisas boas que podem ser colocadas ali. Também eu faço esse papel de colocar algo novo e que chama a atenção, que faz as pessoas pensarem coisas reflexivas ligadas ao paradigma consciencial. Eu tenho feito isso no Instagram. Então, um pessoal lá da nova instituição conscienciocêntrica, que provavelmente será criada daqui a um tempo, chamada paraecologia. Existem os ecologistas, né, os ambientalistas, e existem também os paraambientalistas, né, que tem ligação com a paraecologia. Nesse trecho o professor Valdo responde uma mulher lá que é filha ou mãe de um inversor. Faz tempo que eu não vejo esse inversor por lá. Inversor é quem pratica a técnica da inversão existencial. E essa mulher já de idade, mãe ou vó, não sei, enfim, ela lembra a mãe do roqueiro Brandon Boy, o estilo físico dela. Mas enfim, o trecho é interessantíssimo, fala sobre aí a pessoa desenvolver a cosmovisibilidade na intraconsciencialidade dela. Ela tem uma visão cósmica, ela tem a visão do todo, não apenas aquela visão mais a priorota, né? A priorística. A pessoa priorota, ela vive na sua síndrome da priorismose. A priori, tudo que ela acha que é verdade, ela considera verdade absoluta. Ela não tem esse processo aí de sair dela, né, de sair do ego e ampliar o processo mais cosmovisiológico. Toda pessoa mais egocêntrica, mais presa no egão, que muita gente ainda está nessa condição, infelizmente, aqui na dimensão material, ela não tem essa noção cosmovisiológica. Por exemplo, a pessoa que começa já a desenvolver a oficina extrafísica, devido muito tempo de TENEPS, ela tem a noção do que é cosmovisão, ela começa a ter a noção do que é cosmovisão, porque você começa a ter vários parâmetros, começa a enxergar várias possibilidades, várias nuances que acabam sendo despercebidas pelas pessoas mais a priorísticas, mais ligadas no próprio umbigão, mais alienadas nessa dimensão intrafísica mesmo. Então vale a pena a gente analisar com muita exatidão a cosmovisão. Eu até fiz um debate com a molecada aqui da região em dia 14 de dezembro de 2020 sobre cosmovisão versus religião, né? Nosso amigo lá, erudito em religião, acabou achando que é o processo lá, cosmológico da ciência convencional lá. Essas pessoas ignoram totalmente o paradigma consciencial, né? Essas pessoas mais monovisológicas, mais ectópicas, mais presas em ensinamentos mais metódicos e materiais, que não vão além dessa dimensão material. Então vale a pena a pessoa analisar se ela está tendo uma visão mais limitadinha da realidade, ou então ela já deu uma expansão de cosmoconsciência, ela já teve essa experiência, já teve projeção de mental soma, que é algo que é possível você se projetar só de corpo mental e ter essa noção mais ampla da realidade multidimensional, né, que nós todos somos consciências, almas, espíritos em evolução, e também sofremos interferências de outras dimensões extrafísicas, não só
dessa dimensão intrafísica. Podemos abrir a cabeça, abrir a mente, abrir o cérebro e ter um paracérebro mais expandido, né? Ao abrirmos essas possibilidades, essas novas realidades acabam deixando a pessoa bem mais ajustada intraconsciencialmente. Agora, quando aquelas pessoas se fecham na sua própria negatividade, no seu próprio egoísmo, aí a pessoa se intoxica com as próprias energias. Então vale a pena nós desenvolvermos a cosmovisibilidade nas nossas intraconsciencialidades. Fica o recado aí, colocarei o trecho e até a próxima sexta, pessoal. Valeu! A fatologia na linha 4, podia falar um pouquinho sobre a cosmovisibilidade do ego? A cosmovisibilidade do ego. O problema todo é o seguinte: é a hora que você começa a ver que o universo ele é amplo. Então tem uma cosmovisibilidade do próprio universo, do cosmos. E você estando lá dentro, você tem que entender essa cosmovisão. A partir disso, você vai estudar a cosvisibilidade do cosmos e a cosvisibilidade do microcosmos, que é você. Então você estuda o macrocosmo e o microcosmo. Essa cosvisibilidade é a lucidez a respeito disso. É a hora que aquilo se tornou visível, começou a pensar. Por exemplo, uma coisa que a gente chama de visibilidade social, por exemplo. Antigamente, as lésbicas não eram visíveis. Ninguém sabia quem era lésbica. Hoje não, elas já aparecem todo lado, até em programa de televisão. Houve uma visibilidade das lésbicas. Você entendeu? Então é aquilo que se tornou visível, público, que todo mundo está sabendo. Não é uma coisa mais oculta. Agora veja, a ignorância é o ocultismo. Você está entendendo? É a coisa secreta. É aquilo que a pessoa não sabe. É a ignorância. É o analfabetismo. A hora que a coisa começa a aparecer, fica visível. A visibilidade, no caso intelectual, de mental soma, do autodiscernimento, é a cognição, a autocognição. Então veja bem, a cosmovisibilidade sua, você começou a pensar que você é uma consciência cósmica, que você, o seu egão aqui é muito pequeno em relação com o cosmos. Você tem que se manifestar nisso, você é maior do que isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um egão muito grande, um umbigão muito grande, ela não entende cosvisibilidade. A cosvisibilidade, ela tem que ser cosmoética, interassistencial, é de equilíbrio, é de mega fraternidade. Entendeu essa situação? Então a cosmovisibilidade, a maioria das pessoas, você pegando aí na rua, ninguém nunca viu falar nisso, nem sabe o que é isso. Não é visível para ela. Então, a ignorância dessas pessoas em relação à evolução é crassa. É quando ela começa a enxergar que ela é uma mini peça, então. A mini peça vem depois que ela começa a ver essas coisas. Agora, quando ela está lá dentro, a cosvisibilidade vai aumentar. Entende? Agora, para nós aqui, a cosvisibilidade aumenta mais para as pessoas que têm a experiência da cosmoconsciência, para quem tem, por exemplo, assim, a pangrafia, para quem já tem, por exemplo, uma oficina extrafísica. Isso aí a cosvisão aumenta e a cosvisibilidade também. Agora, outra coisa, a paraprocedência da pessoa vai ficar melhor entendida pela consciência depois disso. A paraprocedência, ela vai dar mais valor, vai começar a entender isso mais, vai aprofundar o assunto. Você entendeu, né?